Gente, olha, Mateus 12, 43, Jesus traz uma informação importante, e eu quero trazê-la a título de introdução para a mensagem de hoje. Mateus 12, 43, Jesus diz assim: e quando um espírito imundo tem saído do homem, espírito imundo sai das pessoas? Sai. É difícil às vezes você admitir isso, mas obviamente nós passamos todos, se você é de Jesus, por um processo de libertação. E eu lembro que quando cheguei na igreja, é engraçado, porque eu queria muito manifestar. Está amarrado, né, irmãos? Que coisa esquisita. Manifestar com demônio. Vê se pode, alguém chegar na igreja e quer manifestar com demônio. Mas eu na minha mente, eu pensava assim, que para você ser cheio do Espírito Santo, tinha um processo, que de fato existe um processo. E o primeiro passo de todos era o processo da libertação. Então eu teria que ser liberto, claro, uma vez entregando a minha vida para Jesus, então batismo nas águas, aquele processo todo, para eu poder então alcançar o batismo com o Espírito Santo. Pensando no final, eu aqui no início, acabei de chegar na igreja, eu já falei assim, eu quero ser liberto logo, porque na minha cabeça só existia libertação com manifestação de espírito maligno. Então, quando o pastor orava sexta-feira, na oração de cura, libertação, ele dizia, em nome de Jesus, demônio. Eu fechava o olho até fazer assim. Eu pensava, hoje eu caio. É sério, irmãos. Mas por que você quer demônio? Não é isso, é o que eu queria chegar no fim logo. Mas eu não tinha entendimento de que isso não é preciso. Obviamente, você deve saber que existem pessoas que passam por um processo de libertação nesse nível, aonde a pessoa acaba manifestando com um demônio, esses demônios são expulsos em nome de Jesus, e então ela segue uma vida com Cristo, amém, pessoal? Maria Madalena, a Bíblia Sagrada fala que dela saíram 7 demônios. Aqui na nossa igreja, Igreja da Graça, eu me refiro, o nosso pastor Jaime, que é o nosso líder, nosso pastor dos pastores aqui, toma conta dos pastores do mundo todo, ele chegou na igreja e caiu várias vezes com o demônio. Ele tinha um vício grave, pesado, de bebida alcoólica, cachaça, tinha que acordar, ele acordava tremendo já, tinha que beber para parar de tremer. Então ele chegou na igreja, manifestou com o demônio, algumas vezes, mandaram os demônios embora, e hoje ele é o pastor Jaime de Amorim, que você acompanha, mas não começou assim, houve um processo de libertação. Agora, eu não entendia que esse processo de libertação também se dá pela palavra, que inclusive, gente, é até a forma, o meio mais comum de libertação. Jesus diz em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas fato é que, eu não sei se você, eu, por exemplo, nunca cheguei de cair do jeito que eu queria, né? Nunca cheguei de manifestar com o demônio, com aquele entendimento que eu tinha. Mas hoje, olhando para trás, eu posso confessar, não sei se você enxerga assim, que quando eu tive encontro com Jesus, obviamente, o que tinha de ruim na minha vida, pelo poder da palavra, saiu. Hoje, quem mora em mim é o Senhor Deus. Amém, pessoal? A mesma coisa eu espero que também tenha acontecido contigo. Então, fato é que espíritos imundos saem do homem. Seja na hora da ministração da palavra, seja na hora do louvor, não desconsidere isso. Às vezes a pessoa diz, não, o culto é 10, mas a pessoa fica cantando lá, então você pode chegar depois. Não, a Bíblia diz que Davi tocava a harpa, e o espírito que perturbava Saul saía dele. Então louvor liberta também.
Então a ministração da palavra, enquanto a pessoa está pregando, a pessoa também, ela tem libertação através da ministração da palavra. E claro, aquilo que as pessoas mais entendem como libertação, no momento da oração, em que você diz, em nome de Jesus, sai. Claro que também ocorre aí uma libertação. Amém, pessoal? Mas não é só aí, é isso que eu quero mostrar para você. De maneira que, eu confesso, eu enxergo assim, que de mim, William Sodré, também saíram espíritos imundos, ainda que eu não tenha caído, debatido, feito aquela coisa toda na igreja, do jeito que eu achava que tinha que ser, mas eu cheguei na igreja perturbadinho, irmão. Eu cheguei uma alminha meio perturbada, eu tive um encontro com Jesus e de mim saíram espíritos malignos, não os vi, mas houve um processo de libertação na minha vida. Ocorre que quando o mal sai da vida de alguém, Jesus continua dizendo que ele anda por lugares áridos buscando um repouso e não encontra. Então ele sai, isso aqui não escrevi, foi Jesus que disse, então ele vai caçar outro para perturbar. Aí como ele não encontra, então ele diz, no versículo 44, voltarei para minha casa de onde eu saí. Ele é tão atrevido, que ele chama a pessoa que ele perturbava, onde ele habitava, de casa dele. E a Bíblia chama você, eu, nós, de templo, de casa do Espírito Santo. Você não foi feito para ser morada de ladrões. Um dia Jesus entrou no templo e encontrou cambistas, vendendo, comprando e fazendo negócios no templo. Jesus virou as mesas, expulsou dali os que vendiam e compravam, dizendo, minha casa será chamada casa de oração. Olha para mim o gesto, minha casa, nós estamos falando agora de tijolos, nós estamos mais falando de um prédio, porque o texto demonstra que nós somos a casa do Senhor. A Bíblia é clara quando afirma que Deus não mora, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus quer morar em você, dentro de você. Levantou, criou você para habitar em você. Mas Jesus expulsa os ladrões daquele lugar, dizendo, minha casa será chamada casa de oração. Minha casa é para ser casa de oração. Mas olha a informação que ele traz em seguida. Contudo, vocês estão transformando, convertendo a minha casa em covil de ladrões, salteadores. João 10,10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ladrão é Satanás na Bíblia Sagrada. Você não foi feito para ladrão morar em você. Você não foi feito para ser habitação de ação maligna. Você foi feito para ser templo, casa do Espírito Santo de Deus em você. Mas segundo as informações de Jesus, Jesus diz, minha casa foi feita para ser casa de oração. Você foi feito para ser um homem de oração, uma mulher de oração. Mas vocês têm transformado essa casa em covil de ladrões. Então quem faz dessa casa morada de ladrão, quem permite que os ladrões entrem nessa casa, somos nós. Por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Esta casa não pode ter lugar, espaço para Satanás. Eu não estou falando a casa templo somente, eu estou falando o seu corpo, seu coração, sua mente. Você não pode dar espaço para Satanás morar em você. Vocês entendem isso, pessoal? Aí a gente volta ao texto. Então Jesus está dizendo, quando o espírito sai da casa que ele habitava, ele anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra, então ele diz, já sei, vou voltar de onde eu saí.
Eu vou voltar a perturbar aquela pessoa que eu perturbava. Eu vou voltar a ocupar aquele espaço na mente que eu ocupava. Eu vou voltar a ocupar aquele espaço no sentimento, no coração daquela pessoa que eu ocupava. Ela era rancorosa, então eu vou tentar trazer de volta o rancor. Ela guardava mágoa, então eu vou voltar a trazer de volta a mágoa. Eu vou ver se ainda tem vaga para mim. Então o que ele faz? Versículo seguinte, ele diz... Voltando, não é esse mesmo, 44, desculpa. Voltando, acha desocupado. Ele não pode só dizer assim, saí, vou voltar e eu volto. Não, irmão, Satanás não tem isso, esse poder. A Bíblia diz, não deis lugar. Ele só pode entrar se tiver lugar, vaga. Então, antes de voltar, o plano é, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu quero perturbar ele de novo. Foi na igreja, ouviu a palavra, recebeu uma oração, participou de um louvor, teve uma experiência com Deus, e ele melhorou, porque aquele mal saiu, aquela perturbação foi embora. Mas o Senhor está nos ensinando que aquela perturbação vai tentar voltar. Mas ele não vai voltando assim de cara, ele vai checar se a casa está desocupada. A casa está desocupada. Então ele analisa, opa, tem vaga ainda, opa, tem espaço ainda tem lugar para mim. Então ele volta, e aí sim, no versículo seguinte, o 45, ele volta e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Pensa nessa batalha sua, 7 vezes pior. Você quer isso para a sua vida? Qual o segredo? Pastor, o segredo é a gente ficar assim, né? E qualquer coisinha, não queima Jesus, não entra não, sai Satanás. Não precisa disso. É só ocupar a casa. É simples assim. Ocupe a casa. A casa tem que estar ocupada. O templo tem que estar cheio. Cheio de quem? A princípio de Deus. Hoje, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Tá, então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre entendendo o seu lugar em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 28. Jó está bem no meio da Bíblia. Antes de Salmos, você encontra Jó. Jó 28, 23. Jó 28, 23. Diz assim a palavra de Deus. Palavra de Deus. Vocês gostam de Bíblia, irmãos? De palavras, é bom demais ler a Bíblia, quando você começa a entender, e quem que é que nos dá essa condição de entender? O Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a Bíblia parece um livro cheio de códigos, de codificado, e você lê, e você diz, que é isso aqui? Estou entendendo nada, começa a dar até dor de cabeça, eu não entendo nada desse negócio não. Agora, quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito de Deus desce, aí, querido, você olha assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí você vai lendo, nossa, eu não tinha visto isso aqui antes, olha que coisa linda. O Espírito Santo é que nos dá essa graça. Jó 28, 23 diz assim: Deus entende o seu caminho. Ele sabe o seu lugar. Deus entende o seu caminho. Ele sabe o seu lugar. Deus conhece o seu lugar. Deus tem um lugar para você. O pastor, não está muito claro. É um lugar físico? É um lugar material? Bom, a princípio, eu vou te falar uma coisa que eu tenho compreendido hoje um pouco diferente, depois de um tempinho de caminhada com o Senhor.
Eu leio a Bíblia e começo a entender que, sim, eu penso que até fisicamente, materialmente, há sim algo que Deus espera de você. Há um lugar onde o Senhor deseja que você habite. Eu não sei se você acredita nisso, porque tem gente que, por exemplo, senão Deus não falaria para Abraão: sai da tua terra, para a tua parentela e vai para o lugar que eu quero que você vá. Então tem um lugar que Deus quer que você viva, tem um país que Deus quer que você more, tem um lugar, uma cidade onde Deus quer plantar você. Você tem que estar sensível a isso. O problema nosso, irmãos, é que às vezes a gente escolhe lugar para ir, igual a juventude escolhe hoje faculdade para fazer. Sabe como é que a turma escolhe faculdade para fazer? Abre um edital. É assim, por exemplo, camarada formado em Direito, abre um edital para prestar concurso. Como é que ele escolhe o concurso para fazer? Esse aqui paga 5 mil. Fraquinho. Esse aqui, 20. É isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é não sei o que, do cartório. Nem sei o que é, mas esse aqui é bom. Porque as pessoas escolhem pelo dinheiro, pelo salário, e não pelo propósito. Então, o fato de Deus ter trazido você para essa terra, creia você ou não, tem propósito. Você acredita nisso? É uma coisa que Deus quer de você nesse lugar. Deus plantou você. E aonde, quando nós acertamos nos parâmetros do Senhor, frutificamos. E o texto é maravilhoso, porque quando muita gente fala, por exemplo, de Josué, né? E o texto de Josué diz: aonde você colocar a planta do pé, Deus falando para Josué, né? Vou-lo tenho dado. Aí as pessoas leem só esse versículo e dizem: está vendo? Então, onde você pisar o pé e declara, abre a boca, e aqui, pronto, e glória a Deus. E peraí, tem que ler o resto, porque o resto, o versículo seguinte, Deus começa a estabelecer os termos para José, dizendo: até aqui, do Tigre até o rio Eufrates, será o vosso termo. Termo aqui é limite. Aqui, dentro dos limites que eu estou estabelecendo, onde você pisar é teu. Mas dentro dos limites que eu estabeleci, que eu tenho para você. E se eu quiser pisar fora, o problema é seu. Eu não prometi nada fora, meu Deus. Eu estou prometendo dentro dos limites que eu estabeleci pela palavra. Eu estou prometendo. Se você estiver dentro dos limites, é teu. Agora, se você pular fora, ultrapassar os limites, aí Deus não tem compromisso com aquilo que vaza, que sai da palavra dele. Vocês entendem isso? Então, o primeiro entendimento é que, pastor, esse lugar é um lugar necessariamente material, físico. Até poderia ser, mas obviamente eu não vou explorar isso hoje, não é a mensagem de hoje. Mas eu entendo que realmente nós precisamos orar a Deus, sempre ter uma sensibilidade com o Espírito Santo, para poder sentir o que é que Ele quer e até onde, que empresa que Ele quer que você trabalhe, que lugar que Ele quer que você frequente, até que igreja que Ele quer que você se membre, para você se alimentar, para você produzir, para você frutificar. Você precisa estar no lugar que Deus quer que você esteja, ponto. Isso é fato. Amém ou não amém? Segundo ponto, irmãos, esse lugar que o Senhor Deus conhece, ele também é um lugar espiritual. E eu penso que é aqui que é o mais importante. Nós estávamos cantando é uma maneira de dizer que a Camila estava cantando, tá, irmãos? E ela dizia: esse lugar é no Senhor. Olha aí a palavra dada. Olha a resposta. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Onde é isso, pastor? Cadê esse endereço? Esse lugar é no Senhor. Pastor, tudo que eu sonho é abortado. Tudo que eu planejo, começo, não vinga. Você está no lugar certo. Vocês estão entendendo? Onde é que é, pastor, o lugar então para a cor funcionar? Esse lugar é no Senhor. Ele sabe o seu lugar. Agora você já conhece o seu lugar? Você já entendeu qual é o seu lugar? Eu vou usar um texto do Antigo Testamento,
E a gente tem que fazer as devidas adaptações, mas depois a gente vai para o novo. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, é o segundo evangelho, segundo livro da Bíblia, primeiro livro. Gente, qual que é o primeiro livro da Bíblia, gente? Gênesis. Mata o seu pastor não, hein? E depois de Gênesis, chuta, gente, porque crente não adivinha, né? Crente chuta. Êxodo, capítulo 17, verso 8. Êxodo 17, 8. Olha só, estamos falando de conhecendo o seu lugar em Cristo. Conhecendo o seu lugar em Cristo. Êxodo 17, 8 diz assim: então veio Amaleque, que representa o inimigo da época, e pelejou, guerreou contra Israel, povo de Deus, em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai, e peleja, guerreia contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, lá no topo da montanha, e a vara de Deus estará na minha mão. Eu amo Josué. Eu amo muitos personagens da Bíblia, mas Josué, para mim, é um exemplo de auxiliar de pastor nota 10. Nota 10. Braço direito. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho na vida. Então é bom você ter gente boa do seu lado. E o que é gente boa? Gente boa é gente bacana. Não é só isso não, irmão. Gente boa é gente que fecha com você, sonha o que você sonha, enxerga, compra a batalha. Estamos juntos, mas não é só aquele, estamos juntos, beleza, estamos juntos. Não, é aquele, estamos fechados, querido. Para onde é que é? O que você precisa? E eu vejo que Josué realmente abraçou o ministério de Moisés. E ele tinha um temor muito grande a Deus, e como resposta desse temor, ele tinha um respeito muito grande pela liderança de Moisés. Olha que coisa séria. Moisés chama ele, eles estão para batalhar, é guerra. Você sabe que o povo de Deus, irmão, Moisés tira esse povo do Egito. Esse povo não era um povo guerreiro, irmão. Esse povo era craque de amassar tijolo, pisar em barro para fazer tijolo no Egito. Escravo. Então ele não era um povo que tinha habilidade com espada, com lança, sabia lutar. Então nós estamos falando de um monte de escravos que estavam numa multidão e que agora estão apavorados porque estão diante de uma guerra. E o Moisés conta com a ajuda divina. Então Moisés tem uma direção, ele chama o braço direito dele, o Josué, e diz assim: Josué, é o seguinte, junta a turma que nós vamos para a guerra. Vamos para a guerra, Josué, vamos para a guerra. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou subir a montanha, e lá de cima da montanha, eu vou ficar na intercessão. E você vai para a guerra. Mas eu estou orando por você. Eu conheço uma turma que hoje ia virar por Moisés. Espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu vou para a guerra. O senhor vai aonde? Não, vou subir o monte. Fazer o quê? Não, vou estar em espírito de oração. Enquanto eu luto. Bonito para o senhor, né? Aproveitando da gente. Olha, que diz que é homem de Deus. Explorando a fé alheia. Porque é assim que as pessoas hoje entendem o assunto da cobertura espiritual. O que Josué faz? Versículo seguinte. O Josué, no versículo de número 10, fez como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, e o Moisés, do jeito que tinha dito, pegou lá o Arão e o Hur, levou ainda 2 companheiros, e subiram no monte, lá no cume do outeiro, no topo da montanha. E olha que interessante, 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Que esquisito, gente. Mas quando ele abaixava a mão, Amaleque, o inimigo, prevalecia. Então ele está lá na montanha. Quando ele fazia assim, alguma coisa sobrenatural acontecia lá embaixo.
E eles começavam, o povo de Deus começava a tomar de uma força sobrenatural. Eu não sei explicar, ninguém pode explicar. Eu sei que a Bíblia diz que o povo de Deus começava a vencer a guerra. Mas experimenta ficar assim, um tempão. Chega uma hora que o braço começa a pesar 1 tonelada, chega uma hora que você vai fazendo assim, aí você tem que baixar um pouco para descansar. Aí na hora que ele baixava um pouquinho para descansar, o inimigo crescia. Israel começava a perder. E a grande lição desse texto é: feliz um homem, uma mulher, que tem alguém assim por ele. Ó. Eu sei que hoje é difícil. Eu acho que muito do que acontece na igreja de hoje, eu falo igreja geral, tá, irmão? Não é igreja da graça, estou falando igreja de Jesus. Eu acho que muito que acontece na igreja de hoje se deve, em grande parte, a falsos homens de Deus. Eu confesso isso, pessoas que deveriam estar com as mãos estendidas. E acredite que depois de alguns anos a gente escuta cada história que a gente diz: como é que é? E fulano é pastor? Como é que é? E o fulano é sacerdote? É isso mesmo? Esse cara é homem de Deus? E desse jeito? Então, eu penso que por conta de tantos escândalos, atitudes que não condizem com ministério, com a obra de Deus, há muita gente ferida, magoada, distante, gente que não quer saber de alguém levantando a mão. Misericórdia, eu prefiro ficar sozinho. Mas feliz a pessoa que entende que ainda existem. Eu creio, gente, que tem gente que está alinhado com Deus ainda nesse tempo. Tem gente que ainda faz valer a palavra. Tem gente que leva ainda as coisas de Deus a sério. Você pode dizer amém ou não? Você acredita nisso? Tem gente séria ainda aí, tem igreja séria, tem homem de Deus sério, comprometido com o Senhor. Peça a Deus, eu não estou falando de perfeição do céu, eu estou falando de gente que olha para a palavra, teme a palavra, luta para viver essa palavra, luta para experimentar essa palavra. E você tendo encontrado, querido, alguém que possa levantar as mãos e orar por você, querida, abraça isso, amarra isso, pula dentro, porque faz uma diferença nas suas batalhas, isso faz uma diferença. E diz o texto, e nós estamos falando sobre posição espiritual, e tudo isso para chegar aqui, gente. E no versículo de número 12, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, leia comigo, o que essa turma faz? O que eles fizeram? Tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Dele quem? Do Moisés, claro, para assentar-se sobre ela. E aí o Arão e o Hur sustentaram as suas mãos, cada um de um lado, um outro e outro do outro lado. E assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Você consegue visualizar a cena? Então ele está lá com um cidadão segurando o braço dele. Como é bom você ter amigo, né, irmão? Gente, homem de Deus, né? Então tem um do lado assim, segurando a mão aqui, tem outro aqui do lado segurando a mão aqui, mas para mim a atitude que mais mexe comigo é a deles terem notado que havia um lugar certo para Moisés ficar. Vou dizer por quê. Ele sobe no monte, vai imaginando comigo, ele está em cima do monte, e aí ele está no lugar lá no monte, não sei que lugar que é esse, aí levanta a mão, e aí começa, e os dois estão com ele, Arão e Hur, aí levanta a mão, o pessoal começa a vencer, ele abaixa a mão, o pessoal começa a perder, então eles começam a visualizar isso. Olha que povo que ele está cercado de gente com discernimento espiritual. Então está pesado, está difícil ficar de pé. Moisés não era um garotinho, tão difícil ficar de pé com as mãos aqui. O que eles fazem? Vamos caçar um lugar para ele sentar? Um lugar para ele sentar? Já sei, tem uma pedra ali. Pedra para sentar tem que ser uma pedra, pelo menos uma pedra grande. Não dá para você sentar numa pedra. Esse pedra não vai fazer diferença nenhuma. Pedra para você sentar tem que ser uma pedra grande. Agora, uma pedra grande, o que é melhor? O que é mais fácil? Dizer para Moisés: Moisés, vem cá, encontramos uma pedra aqui, um lugar bacana para você sentar. Vem cá. Senta aqui, ó. Senta aqui que daqui a gente segura a mão do Senhor. Eles não fazem isso. Eles levam a pedra até Moisés. Para quê? Para que Moisés não saísse do lugar. Isso é espiritual. Feliz quando encontramos pessoas que nos ajudam a cumprir a nossa missão, sem nos tirar do lugar.
E disse: não para o que você está fazendo, não para de orar por ele, não para de fazer as visitas, não. O que você está precisando? Eu levo para você. Não para a obra, não pare, porque aí, nesse projeto, nesse lugar, aí é onde você está, Deus está agindo aí, fazendo o que você está fazendo, Deus está operando aí. Espera aí que nós vamos ajudar você a cumprir o seu propósito, e não tirar você do seu propósito. Mas muita gente diz assim: não, para o que você está fazendo, baixa essa mão, vem para cá, tem um lugar melhor. Para com isso. Eles pegam a pedra, levam até Moisés, porque o texto diz, olha o versículo de número 12, eles arrumaram, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, elevaram a pedra e colocaram debaixo de Moisés. E como é que levam uma pedra dessa? Ou eles carregaram os dois juntos, dependendo da pedra, ou então, eu mesmo, no Mato Grosso já fiz isso, se a pedra é muito pesada, você tomba ela, né? Pá, tomba ela, toma ela, e leva até Moisés. Mas vale o esforço? Para não tirar ninguém do lugar? Vale o esforço. Cuidado para você não tirar as pessoas de Cristo. Esse é o lugar. É o lugar onde ela levanta a mão e Deus responde, é da palavra. E se for necessário que você sustente, que você ajude, que você seja resposta à oração, que você contribua, que você possa fazer alguma coisa para ajudar ela a ficar no lugar, na presença, na palavra, faça. Que isso vai voltar em bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus, gente. Fica no nosso lugar importante. Judas capítulo 1, olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler primeiro na minha versão. Pastor, como é que é o nome do livro? Judas. Não, pastor, esse eu não abro, não. Não, esse não é o Judas que traiu Jesus, né? Alguns até afirmam que esse Judas aqui era irmão de Jesus. Onde é que está isso? É fácil você fechar a Bíblia. Qual que é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Pronto. Antes de Apocalipse é Judas. Um livro antes de Apocalipse. Mas ele é tão pequenininho, irmãos, que se você correr, você passa por ele não ver. Porque ele só tem um capítulo. Judas, como ele só tem um capítulo, então eu só dou o versículo 6, versículo 6, diz assim, a minha versão, Almeida Revista e Corrigida, diz assim, ó, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram o quê? A sua própria habitação, seu lugar, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Vamos ler isso na NVI, a nova versão internacional. Você pode colocar para a gente? Vamos lá, olha lá. E quanto aos anjos que não, que frase forte, conservaram suas posições de autoridade. Porque o que Cristo faz conosco? O texto está falando de anjo, irmão. Quer dizer que até anjo, os anjos que não guardaram seu lugar, os anjos que abandonaram o posto, nem anjo Deus poupou, imagina a gente. Então é responsabilidade sua, você não pode abandonar a sua posição. E qual é a minha posição? Sua posição é uma posição de autoridade em Cristo, de autoridade em Cristo. E é o que está escrito aqui, quanto aos anjos não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a própria morada do lugar. Pronto, o Senhor fez o juízo, e faz. Esse lugar não pode ser abandonado, esse posto não pode ser deixado, porque é nesse lugar que a promessa de Deus vai te alcançar. Pastor, de onde você tira isso? Atos capítulo 1, versículo 4. Atos 1, 4, eu vou colocar aqui no telão, a gente vai ganhando tempo, e diz assim, e estando com eles, Jesus estando com os discípulos, determinou-lhes, não foi um pedido, se vocês quiserem, se vocês tiverem afim, sentirem no coração, não foi isso não, Jesus determinou, é uma ordem,
que não se ausentassem de Jerusalém. Está dizendo, esse é o lugar. Que lugar? Para a época, Jerusalém. Esse aqui é o posto, fica o pé aqui, fica aqui, permaneçam firmes, fiquem nos seus lugares, e esperem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Ele está se referindo ao Espírito Santo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quando? Não sei. Ele não diz assim, fica aqui 30 dias. Fica aqui 60 dias, a promessa vai te cumprir. Não, ele só disse, fica aqui. Fica aqui, fica no seu lugar. Às vezes a gente vem na igreja, você está cheio de promessas no coração, a única coisa que você escuta é, fica firme. Fica no seu lugar. Aguenta o seu posto. Fica na palavra. Guarda a promessa. Fica firme. Você não pode deixar o seu posto, porque a promessa está a caminho. Aqui, a promessa era do Espírito Santo. Pode ser que você esteja me ouvindo hoje com uma outra promessa guardada no coração, o que Deus te prometeu, porque essa do Espírito Santo Ele cumpriu. Mas ainda que você queira o Espírito Santo na sua vida, como promessa de Deus, uma vez cumprida, você também precisa entender que há um lugar para recebê-la. Não vai ser em qualquer lugar que você vai receber promessa de Deus. Pastor, você está falando de lugar físico? Não, a princípio não, irmãos, mas obviamente, né, você precisa também estar no lugar certo, na hora certa. Fala sério, né, irmão? Você está dizendo, não, eu estou querendo, pastor, encontrar, sabe, uma promessa de Deus, então, estamos aí, buscando aí, nos lugares esquisitos. Não vai achar. Você também precisa estar no lugar certo, no momento certo. Então, eu separei aqui, para vocês, 3 dicas de, espiritualmente falando, de lugar certo para você receber a promessa, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser cheio. Se eu tenho, eu quero ser cheio, eu quero transbordar, eu preciso da presença de Deus, eu quero promessas cumpridas na minha vida. No que diz respeito ao Espírito Santo, a primeira coisa que você tem que ter em mente, primeira de 3, prometo que é rapidinho. João 14,16, diz assim, primeira coisa, 3 coisas que mostram se você está no lugar da promessa, se você está no lugar onde a promessa pode te achar. Primeira coisa, no que diz respeito ao Espírito Santo, João 14,16, diz assim, João 14,16, você está com a Bíblia aí? Qualquer coisa você acompanha aqui também. Isso aqui é a palavra de Jesus, tá? O que ele diz agora? Vamos comigo, por favor? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque enquanto Jesus estava aqui, Ele era o Consolador. Ele está dizendo, eu vou embora, mas Ele vai mandar outro. Está falando do Espírito Santo. Para que fique convosco domingo, durante o culto. Não, para sempre. Olha que proposta boa. Para sempre. O Espírito da verdade. Olha a frase, sublinhe ela. Que o mundo não pode receber. Então tem um lugar que você não vai receber essa promessa. Aonde? No mundo. Pastor, por favor. Nós estamos no mundo, né, pastor? Que planeta que eu vou então? Você não está entendendo a linguagem espiritual. O que está escrito aqui é: o mundano não pode receber. Eu queria tanto uma promessa, mas o mundano, não, porque não tem promessa. Pai, Jesus disse, o mundo não pode receber. Então, há um lugar onde essa promessa não te acha. Ela não vai te encontrar. Então, eu preciso sair desse lugar, do mundanismo, para o lugar, Jerusalém, espiritualmente falando. Eu não estou dizendo que você vai pegar o avião agora, eu tenho que ir para Jerusalém, pastor, ficar lá até ser cheio do Espírito Santo. Não é isso que eu estou pregando. Eu estou dizendo, há um lugar onde essa promessa do Espírito Santo não vai te encher. E no mundo não dá para receber. Amém? Segunda dica, Atos 19, 1. Atos 19, 1. Vamos ver se a gente está no lugar da promessa. São dicas. Atos 19, 1 diz assim, na minha versão, que é ao meio da revista e corrigida. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto,
Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, não é crente, é gente convertida, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E a resposta, vamos comigo a resposta? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então a ideia é, Paulo chega num lugar, e quando ele chega no lugar, ele encontra ali alguns irmãos, ele está falando com certeza, onde ele ia para pregar o Evangelho, e aí ele está chegando ali, então, porque Jesus, nós recebemos, nós cremos, ouvimos falar, nós somos irmãos, vocês também somos, glória a Deus, Pai do Senhor, Pai, sei lá, graça e paz, cada um compreende de um jeito, imagina aquela cena, então, puxa, que legal, então vocês são irmãos em Cristo, vocês também, que bom, deixa eu perguntar para vocês já receberam a promessa do Espírito Santo? Aí um olha para o outro assim, Espírito o quê? Espírito Santo? Que é isso? Que é isso? A gente nem ouviu falar que existe esse negócio aí. Que é isso? Você está falando do quê? Então, desconhecimento por parte da nossa parte atrapalha receber a promessa do Espírito Santo. Por quê? Porque a frase, se você voltar aqui na pergunta de Paulo, ela denuncia uma dica do que é necessário para receber essa promessa do Espírito Santo. Recebestes vós o Espírito Santo, o que diz agora? Quando crestes. Então o que eu preciso fazer para receber o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo? Crer. Então, se eu não tiver no lugar da fé, crendo, eu não posso receber. O lugar da incredulidade, essa promessa não me alcança. Pastor, eu nem acredito nessas coisas, não vai receber nunca. Porque Jesus disse em João 11, que para ver, você tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus. E aí você vira a moeda. E se não crer, não verás. Gosto de um texto de Marcos 5, onde Jesus ressuscita a filha de Jairo, e ele chega na casa, já é um velório, está todo mundo chorando, Jesus já chega, olha, Jesus, vê se pode, Jesus estraga um velório assim, irmão, que coisa. Jesus já chega dizendo assim, não, vocês estão chorando porque morreu não, está dormindo. É perigoso até apanhar, não é? Você falar um negócio desse? E aí a turma riu de Jesus, deu risada. Esse cara é doido. Olha como é que pode. Traz um cara desse. Riu de Jesus. O que Jesus faz? Depois você pode conferir, está lá em Marcos 5. A Bíblia diz, tendo-os feito sair. Escolheu a dedo aqueles que entraram no quarto. E aí ele ressuscita a menina. E quando a menina é ressuscitada, aqueles que entraram no quarto viram. Mas e os que riram? Não viram. Porque se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus, as promessas de Deus, o Espírito Santo, as dádivas, os dons, os presentes, as bênçãos, as vitórias, enfim, é um conjunto. É para quem crê. É para quem crê. Amém? Terceira e última, para a gente orar. Lucas capítulo 11, verso 9. Lucas 11, 9. Diz assim. Palavra de Jesus também. Não dá para a gente ir contra uma palavra de Jesus. Jesus falou, acabou, né, gente? Jesus, né? Lucas 11, 9 diz assim. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhes-á.
E qual o pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Esse pai é ruim, hein, irmão? Ô pai, você me dá um pão? Toma pedra. Esses dias eu vi um vídeo, parece loucura, né, irmãos? A gente olha para isso, o que Jesus quer dizer fazendo essa comparação é que nenhum pai em sã consciência faria isso, amém? Mas esses dias eu vi na internet, hoje na rede social tem de tudo. Olha que maldade um pai. Eu não sei também se isso é, porque hoje tem tanto fake, né, tanta coisa, você não sabe se é verdade, se não é verdade. Mas enfim, está lá um vídeo, o pai pega, não sei se alguém viu, uma caixa de videogame, acho que até era um PlayStation 4, o filho tinha pedido de aniversário. E ele coloca uma pedra dentro da caixa. Alguém viu isso? Ele embrulha a caixa do PS4. E ele dá para o menino na hora que rasga aquilo. Mas ele chora de alegria. Ele rasga o papel de presente. Ele vê a caixa do PS4, do Play. Ele começa, pai, obrigado. Na hora que ele abre e vê uma pedra, eu nem te conto o resto. Olha, vai ter pai ruim assim, hein, irmão? Longe, hein? Agora, olha para o pastor, nosso pai é bom ou é ruim? Ele te dá uma caixa que está por fora assim, PS4, tem uma pedra dentro, não? Aí você abre uma cobra, uma serpente, é um escorpião. Isso não é amor? Nosso pai não é assim. Então ele vem, faz uma comparação e diz, ou também, se lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Pois se vós, que são humanos, seres humanos, nós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se a gente capricha com os nossos, se a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, para quem? Para quem? Completa. Para quem pedir. Você tem que querer, você tem que pedir, você tem que orar. Não, pastor, estou aqui, o dia que, né, Deus quiser me encher, que bonito. Nunca. Você tem que pedir. Deus, eu quero, é um presente, eu quero receber. É uma promessa, eu quero ser cheio, eu quero, Deus, eu quero, me enche com o teu Espírito, meu Deus, eu quero ter a presença do Pai, eu quero ter a presença do Filho, eu quero ter a presença do Espírito Santo, eu quero ser guiado em toda a verdade, eu quero que o teu Espírito, o Espírito Santo funcione como um relógio, um alarme dentro da gente. Você sabe o que eu estou falando, irmão, às vezes alguma coisa acontece e do lado de fora a gente já tem um discernimento, meu Deus do céu, esse negócio aqui não está bacana não, e Deus avisando, o Espírito Santo mostrando. Do lado de dentro, quando a gente faz alguma coisa, fala alguma coisa, posta alguma coisa, aí o coração da gente faz assim, você não devia ter feito isso, dentro da gente, porque você tem o Espírito Santo dentro de ninguém precisa falar nada com você, ninguém precisa ficar puxando sua orelha. Se você é cheio do Espírito Santo, você apanha sozinho, em casa, você está sentadinho na cama, daqui a pouco o Espírito Santo fala com você, você não devia ter cumprimentado, falado, ter virado a cara, você tratou fulano assim, e você perde um sono, você fica triste, você diz, perdão Senhor, não devia ter feito isso mesmo, mas isso é o Espírito Santo dentro de você. Se você não tem isso, está tudo bem, todo dia não tem problema nenhum, você faz o que você quiser, você não sente nada, você fica indiferente, você trata todo mundo mal, e a vida que segue, está errado, você precisa do Espírito Santo. A Bíblia diz, Ele nos guiará em toda a verdade, a Bíblia diz isso, é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do amor, é o Espírito Santo. Nós precisamos da presença do Espírito de Deus, mas nós precisamos pedir, nós precisamos querer. Nós precisamos querer. Eu não sei, eu como pai já dei presente para o meu filho, e sinceramente, estão lá na escolinha, e assim, tem presente que eu já dei, já passei por isso. E aí eles abrem assim, Aí eu fico pensando assim, dentro de mim, não falo, você também nunca mais te dou, né? Mas no outro dia a gente já está. No outro dia a gente já quer presentear de novo, mas dá um negócio assim, não, agradecido. Agora, olha o presente é Deus.
O Espírito Santo é Deus, é uma dádiva. Dádiva é presente, é um gift, é um presente. Agora, como é que pode? Se imagina ele como pai, ele dá esse presente? Também nem sei para que serve isso, esse negócio. Espírito Santo. Quero não. Ô, irmão. Poxa vida, pelo amor de Deus, pensa no Senhor como pai, não dá. Nós precisamos, nossa vida de fé, você só aguenta, irmão, já é uma guerra, ser cheio da presença de Deus, ser sem, você está entregue, querido, frito, é batalha aí fora, você precisa de ajuda, é Ele que te guia, te mostra. A Bíblia diz em Romanos 8 que os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Ele é guia. O guia, quando você contrata um guia numa viagem, você poupa dinheiro, você acerta os lugares, você ganha tempo. Agora, e quando você não tem um guia, você gasta mais, porque você não sabe. Você vai para lugar que não devia ir, perde lugares bacanas que você deveria conhecer. Mas falta um guia. O Espírito Santo é o seu guia. Você não vai perder tempo em projetos que Deus não tem para você. Você não vai perder nem verba, nem dinheiro. Você não vai gastar energia em coisas que o Senhor tem para você. Porque Ele te guia. Ele diz, isso aqui não, isso aqui sim, é isso aqui, é para lá, agora é para cá, para frente, fecha não, isso é golpe, sai dessa. Ele é guia. Ele é guia. A gente só entra porque Ele não para ouvir. Mas Ele está dizendo, tem um presente para você. Está uma dádiva, um tremendo presente. Se você pedir, eu te dou. Agora você tem que estar no lugar certo para receber. Amém? Vamos fazer uma oração? Você pode ficar de pé em nome de Jesus um minutinho? Vamos aproveitar esse momento? Se Ele está dizendo que se a gente pedir, Ele dá, bom, chuta o que a gente vai fazer agora, gente. Mas nós vamos pedir. Amém ou não amém? Nós vamos pedir. Ele está dizendo, olha, se você pedir, eu te dou. Eu vou pedir, eu quero. Coloca a mão no coração, fecha os teus olhos. Enquanto nós adoramos a Deus, começa a conversar com Ele. Começa a falar com Deus. Começa a dizer para Ele, Deus, eu quero. Eu quero, Deus, eu quero. Eu preciso. Preciso. Questão de sobrevivência. Preciso. Sou teu filho. Conversa com Ele. Para Ele, Deus, eu quero. Queremos, Deus, como igreja. Mais de ti. Que eu me construa.
todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos separar esse tempo agora para buscar o Espírito de Deus. Comece a falar com Ele, como diz essa canção: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais do Senhor, eu quero mais da Tua presença. Cadê a voz dos adoradores, dos homens que oram, das mulheres que buscam, da igreja que clama, da igreja que deseja, da igreja que quer? O primeiro passo é esse, é querer. Nós queremos, Deus, nós queremos, nós precisamos, nós desejamos, nós carecemos da presença do Teu Espírito em nós, da direção do Senhor, do conforto do Senhor. Olha que coisa linda, Ele diz: outro Consolador. É Ele que consola, é Ele que guarda, é Ele que segura, é Ele que protege, é Ele que livra, é Ele que abençoa, é Ele que dirige, é Ele que guia, é Ele que perdoa, Ele constrange, é Ele que nos faz perceber e nos convence do erro, do pecado, da necessidade de mudança. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, enche essa congregação, Senhor, enche nesta manhã o Teu povo. Esses dias temos priorizado isso, a busca ao Senhor, a necessidade, Deus, de abraçarmos a promessa do Espírito Santo do Senhor, a promessa que o Senhor fez e cumpriu. Enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Fala para Ele: enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha casa, enche o meu trabalho, enche a minha família, os meus filhos da Tua presença. Enche, Deus, enche o meu casamento, a minha igreja, enche a minha empresa, enche, Deus, enche o meu coração, a minha mente, vai enchendo a minha escola, a minha faculdade, enche aquele setor onde ele trabalha, enche a minha cidade, o meu condomínio, enche, Deus, enche, Deus, enche, Deus, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Se você é cheio, se você é batizado com o Espírito de Deus, comece a falar em outras línguas, querido, esquece os outros, é você e Deus agora, é você e Deus agora. Levanta a sua voz a Ele, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Vai enchendo, vai batizando, vai renovando, vai fortalecendo o Espírito Santo. Levanta, meu Pai, esse meu irmão, meu Pai que está caído, levanta essa minha irmã, meu Pai, levanta hoje, Espírito de Deus, levanta, coloca, meu Deus, este povo de pé, coloca esta família de pé, coloca este casal de pé. Oh Deus, vem cercando, protegendo, levantando muralhas ao redor deles, de proteção e contenção da Tua presença, da Tua glória, da Tua unção. Isso, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. É o Teu povo que ora, meu Deus, os homens que oram, os obreiros que oram, as mulheres que clamam, o Teu povo que busca e que diz: mais da Tua presença, mais da Tua glória, mais da Tua graça, mais da Tua unção. Marca essa manhã, Espírito de Deus, marca esse lugar, Espírito Santo. Batiza, Senhor. Peça, querido, peça o Espírito de Deus, peça a Deus, o seu Pai. Ele não é mau, Ele não é ruim. Diga a Ele: Deus, eu desejo ser cheio da Tua presença, eu quero mais da Tua graça, da Tua glória, da Tua presença, Deus. Vem com mais da Tua glória sobre mim, Senhor. O Senhor, querido, esse tempo é Teu, esse tempo é na presença dEle, esse tempo é para o Senhor. Vem, Espírito Santo, te queremos, Deus.
vai enchendo, vai renovando. E menos de mim, declare bem forte. E menos. Lembra, Espírito de Deus. Menos de mim. Menos. Espírito de Deus. Oh, menos. E menos de mim. Menos de mim. Levanta sua mão para Ele, declare conosco. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de Oh, glória a Deus, que Ele cresça. que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinito. Posso ouvir a igreja de Jesus? Levanta a mão bem alto para Ele. Vamos dizer, enche os seus pulmões e declare que Ele cresça, que Ele apareça. Infinita humildade. Vamos só mais uma vez, igreja, só vocês, levanta a mão e diga que Ele, que eu diminua, que eu diminua, que Ele apareça. Ele apareça, eu me constranja e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Vamos aplaudir o Espírito de Deus.